Olá, meu nome é Gabriela e hoje nós vamos estudar as propriedades dos determinantes quando eles se alteram e quando eles não se alteram. Em algumas aulas anteriores, nós já estudamos os determinantes e como encontrá-los. Também já vimos as propriedades quando o determinante é nulo. Agora nós vamos ver as propriedades em que os determinantes se alteram ou não. Acompanhe comigo. Primeiro, nós vamos ver os determinantes que se alteram. Determinantes se alteram quando as filas paralelas são trocadas. Lembrando que filas podem ser tanto linhas quanto colunas. O determinante de uma matriz quadrada, lembrando que uma matriz quadrada é uma matriz cujo número de linhas é igual ao número de colunas, muda de sinal quando duas filas paralelas trocam entre si de posição. Um exemplo, trocando entre si as duas últimas colunas, obtém-se. Então, olha esse exemplo. Nós temos esta matriz 2, 3, 1, 5, 0, 2, 1, 1 e 0. Se nós trocarmos as colunas de lugar, então nós vamos trocar esta coluna com esta. Vai ficar aqui, ó. Então, aqui nós temos a coluna 2 e aqui nós temos a coluna 3. As colunas, então, foram alteradas. Se nós encontrarmos o determinante, reparem. Então, fazendo o determinante, nós temos aqui 0, 6, 5. Quando nós voltamos, nós trocamos o sinal. Então, aqui vai ficar 0, menos 4 e 0. E o determinante será igual a 7. Como nós trocamos essas linhas de lugar, as colunas, ou seja, então aqui antes era a coluna 2 e aqui a coluna 3. Agora, a coluna 3 está aqui, ó. Essa é a coluna 3 e essa é a coluna 2. Como nós mudamos duas filas paralelas de lugar, o determinante troca de sinal, ou seja, ele é multiplicado por menos 1. Então, um determinante da matriz que era 7, com essa mudança de colunas, agora o determinante será menos 7. Isso quantas vezes foram feitos. Se trocarem, por exemplo, duas colunas e duas linhas, nós sempre vamos mudando o sinal ou multiplicando por menos 1. Se nós multiplicarmos uma fila por A, por um número qualquer, o determinante de uma matriz quadrada fica multiplicado por A quando os elementos de uma fila são multiplicados por A. Então, se nós multiplicarmos todos os elementos de uma fila por um número real, o determinante será multiplicado por este mesmo número. Exemplo, multiplicando os elementos da primeira linha por 3. Então, aqui nós temos a mesma matriz. Se nós multiplicarmos todos os elementos dessa primeira linha por 3, nós teremos esse resultado aqui, ó. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Então, todos os elementos da primeira linha foram multiplicados por 3. Fazendo o determinante aqui, nós temos o determinante que será igual a 4. Se nós fizermos o determinante desta nova matriz, nós teremos o determinante 12. Ou seja, o determinante foi multiplicado por 3. Então, se você perceber essa relação, olhar uma matriz e perceber que existe uma matriz ou apenas ela foi multiplicada toda uma linha ou toda uma coluna por um número, basta nós multiplicarmos o determinante por este número. Você não precisaria fazer esse passo. Se, de repente, por exemplo, aqui fosse multiplicado por 3 e essa coluna por 5, você multiplicaria o determinante por 3 e depois por 5. E assim sucessivamente. Ainda multiplicando toda a matriz por A. Então, anteriormente, era uma fila multiplicada por A. Agora, toda a matriz é multiplicada por A. O determinante de uma matriz quadrada de ordem n, fica multiplicado por A elevado a n. Lembrando, então, que n é a ordem. Pode ser de ordem 2, ordem 3, ordem 4 e assim sucessivamente. Quando a matriz é multiplicada por A. Por exemplo, ó, nós vamos multiplicar todos os elementos de uma matriz por 2. Então, aqui nós temos uma matriz que o determinante é menos 4. Se nós multiplicarmos todos os elementos dela por 2, ó, então aqui vai ficar 2, 2, menos 2, 4, 6, 0, 2, 8, 2. Então, todos os elementos da matriz foram multiplicados por 2. Então, o que vai acontecer com o determinante? Ele será multiplicado por 2 elevado à ordem da matriz. Então, ó, 2 elevado a n.
a ordem dessa matriz aqui, ó, é 3, porque nós temos 3 linhas e 3 colunas. 2 ao cubo é igual a 8. E 8 vezes menos 4 é igual a menos 32. Então, sempre que você multiplicar todos os elementos de uma matriz por um número, o que nós devemos fazer é 2 elevado a n, que é a ordem da matriz, nesse caso é uma matriz de ordem 3, e nós vamos multiplicar o determinante dessa matriz por este resultado dessa exponencial. Então, essa é uma dica para facilitar as nossas contas. Agora, quando o determinante não se altera. Se nós trocarmos linhas por colunas, ou seja, se nós fizermos a matriz transposta, o determinante de uma matriz quadrada A não se altera quando trocamos ordenadamente as linhas pelas colunas. Então, se nós trocarmos exatamente cada linha por sua respectiva coluna, nós não teremos alteração, ou seja, o determinante da matriz A é igual ao determinante da matriz transposta. A matriz transposta é a matriz cujas linhas se tornam colunas e cuja coluna torna linha, tá certo? Então, olha esse exemplo aqui, ó. Nós temos essa matriz e olha o que vai acontecer, ó. Essa linha vai virar esta coluna. Esta linha, esta coluna. E a terceira linha, terceira coluna. Então, ordenadamente, por quê? A linha 1 virou coluna 1. A linha 2 virou coluna 2. E a linha 3, coluna 3. Então, elas foram trocadas ordenadamente. O determinante dessa matriz é 35. E se nós resolvermos o determinante dessa matriz transposta, também será igual a 35. Então, o determinante de uma matriz é igual ao determinante de sua transposta. Ainda quando nós somamos uma combinação linear. Se a uma fila de uma matriz quadrada M somarmos uma combinação linear das demais filas paralelas, obteremos uma nova matriz N, tal que o determinante de N será igual ao determinante de M, que é o teorema de Jacobi. Então, se nós somarmos uma combinação linear, olha o exemplo. Nós temos, então, aqui uma matriz 51, 43, 7 e 6. Se nós somarmos, então, ó, vou somar uma combinação linear. Nós vamos multiplicar a segunda linha por menos 7. E vamos somar a esses elementos. Então, ó, menos 7 vezes 7. E ao elemento 6, menos 7 vezes 6. Então, a nossa matriz agora será 2, 1, 7 e 6. Então, nós somamos uma combinação linear. O determinante desta matriz é 5. E o determinante dessa matriz também é 5. Então, se nós somarmos uma combinação linear, o determinante também não será alterado. Ainda uma propriedade complementar. O teorema de Binet nos garante que, se A e B forem matrizes quadradas de mesma ordem, então, deve ser uma matriz quadrada de mesma ordem, ambas de ordem 2 ou ambas de ordem 3 e assim por diante. Nós temos que o determinante de A vezes B é igual ao determinante de A vezes o determinante de B. Essa propriedade, ela nos facilita um passo na resolução, porque, ao invés de termos que fazer o produto de matrizes que requer uma certa habilidade e um certo cuidado, nós podemos fazer o determinante de cada uma delas e encontrar o produto desses determinantes, que é mais fácil. Então, essa propriedade, ela nos ajuda bastante para resolver os exercícios. Então, vamos praticar um pouco e ver as propriedades nestes exercícios. Acompanhe. Primeiro, o determinante de uma matriz 3 por 3 é igual a x. Se multiplicarmos os 3 elementos da primeira linha por 2 e os 3 elementos da segunda coluna por menos 1, o determinante será. Bom, aqui o determinante vai mudar. Por quê? Porque nós vamos multiplicar uma fila por A, ou uma fila por um número. Então, vamos lá. O determinante da matriz A
inicialmente era x. Então, inicialmente o determinante era x. Nós vamos multiplicar todos os elementos da primeira linha por 2. Então, o determinante também vai ficar multiplicado por 2. E ainda, nós vamos multiplicar todos os elementos da segunda coluna por menos 1. Então, o determinante também vai ficar multiplicado por menos 1. Logo, o determinante dessa matriz, que eu chamei de A, será x vezes 2 vezes menos 1, que é menos 2x. Alternativa C. Então, sempre que você multiplicar uma fila, seja ela linha ou coluna, por um número, o determinante será multiplicado por este mesmo número. Então, alternativa C. Segundo, dadas as matrizes A e B, calcule o determinante do produto AB. Então, nós vamos resolver o determinante de cada uma delas. Vamos começar pelo det de A. 2, 1, 3 e 3. Lembrando que o determinante de ordem 2, nós vamos multiplicar aqui, 2 vezes 3, 6. E vamos trocar o sinal aqui, ó. 3 vezes 1, 3. Troca o sinal. Então, o determinante de A será igual a 3. Agora, vamos fazer o determinante de B. 2, 1, 4, 3. Mesma coisa, 2 vezes 3, 6. 4 vezes 1, 4. Troca o sinal, 2. Bom, nós sabemos que o determinante de A vezes B é igual ao determinante de A vezes o determinante de B. Logo, o determinante de AB será igual a 3 vezes 2, que é igual a 6. Alternativa E. Então, aqui nós pulamos um passo, que seria primeiro fazer o produto de A vezes B e depois o determinante delas, dessa matriz produto. É bem mais simples nós resolvermos o determinante de cada uma delas e multiplicarmos como a propriedade nos garante. Terceira, dada a matriz A, determine x, sabendo que o determinante da transposta de A é igual a 35. Bom, o que nós sabemos? Nós sabemos que det de A é igual ao determinante de sua transposta. Se o determinante da transposta é igual a 35, então o determinante da matriz A também será 35. Então, vamos achar o determinante e colocar a igualdade. Vamos lá. Det de A. Vou copiar todos os elementos da matriz. E vou copiar as duas primeiras colunas. Vou colocar aqui embaixo. Det de A igual. Então, vamos lá. Menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 vezes x, menos 2x. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 3, 9. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 4, 20. Agora, vamos fazer a volta. 1 vezes 1, 1. 1 vezes x, x. Troca o sinal, menos x. Menos 2 vezes 3, menos 6. Menos 6 vezes 4, menos 24. Troca o sinal. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 3, 15. Troca o sinal também. Não esquece de trocar o sinal. Bom, nós já sabemos que o det de A é igual a 35. Menos 2x menos x, menos 3x. 9 mais 20 mais 24 menos 15 vai ser igual a mais 38. Bom, acompanha aqui comigo. Eu vou passar o 3x para o outro lado, vai ficar positivo. Mantendo 38 e passando o 35 para o outro lado negativo, nós temos que 3x será igual a 3, logo, x será igual a 1. X igual a 1,
Alternativa A. Bom, essa foi a aula de hoje. Nós estudamos as propriedades dos determinantes quando eles se alteram e não se alteram. Estude bastante, pratique e até a próxima aula.